Dizer que o Palmeiras jogou bem contra o Allianz nessa vitória por 2-0 é um pouco de exagero. Porque o Palmeiras fez um primeiro tempo, até por conta das condições climáticas, fez um primeiro tempo com freio de mão puxado, vamos dizer assim. Deixou com que o Ali tivesse a maior parte das ações e tentou contra-atacar, mas tampouco conseguiu também, porque, mais uma vez, condições climáticas, o calor estava muito alto, o termômetro apontava 32 graus, mas a sensação era muito maior, muito concreto, muito cimento aqui em volta do estádio, pouca grama, pouco verde. Eu acho que o único verde dos milhares de hectares aqui no entorno é a gramado do estádio mesmo, porque é estacionamento everywhere aqui em volta do estádio, do MetLife Stadium. Mas o Palmeiras ele entrou com uma escalação que inicialmente eu não entendi, com o Rafael Veiga ali no meio, no lugar do Maurício, e entrou também sem o Felipe Anderson, né, com o Facundo. Inicialmente o Abel despistou, falou que o Facundo jogaria para a direita e o Estevão jogaria aberto pela ponta esquerda. Não sei se o objetivo dele era chegar na comissão técnica do Al-Ahly. O fato é que não foi isso que aconteceu. O Estevão jogou solto por todos os lados, mas o Facundo ficou mais preso na esquerda mesmo. O Veiga deu um susto grande no palmeirense, né? Um carrinho que ele deu ali que tomou vermelho direto. Não era para tanto que o VAR revisou e ele acabou sendo mantido em campo. Mas de qualquer forma, a escalação do Veiga para mim foi um contrassenso. Eu não... Vamos ver se na coletiva, se tivesse trecho do coletivo Abel explicando por que ele entrou com o Veiga, eu vou trazer para vocês, porque é a questão de se entender, né? Um jogador que vinha com dificuldade na parte física, que vinha se arrastando, com dificuldade na parte técnica também, mas muito decorrente da parte física, e de repente num jogo quente como esse, num gramado lento como esse, o Veiga entrou, não foi bem no primeiro tempo, não contribuiu em nada para o ataque, e para o segundo tempo ele volta com o Maurício no lugar do Veiga, e ele volta com o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque, que mais uma vez teve um desempenho aquém. As condições da defesa adversária, como o Abel colocou na entrevista coletiva antes da partida, não favorecem o jogo do Vitor Roque. Ele precisa de espaço nas costas da zaga, e dificilmente ele vai conseguir esse espaço no Mundial de Clubes contra times assim, que tem que se defender mais do que atacar, como é o caso do Ali, né? Embora o Ali até tenha saído para o jogo no primeiro tempo, na hora de formar a linha defensiva, o Ali deixa muito pouco espaço, e o Vitor Roque ficou sem função. Aí o Abel voltou com o Flaco Lopes no lugar dele, e rapidinho deu resultado. Com 1 minuto e meio do segundo tempo, Piquerez arrumou uma jogada pela esquerda, cruzou, o Flaco foi de pé esquerdo, se tivesse sido pé direito, fatalmente teria feito 1-0 já com 1 minuto e pouquinho, mas não demorou. Com 4 minutos ele falta para o Palmeiras na lateral esquerda do ataque, cruzamento do Aníbal, e não bate faltas com frequência, já vi ele bater algumas vezes. O cruzamento foi muito bom na direção do Flaco, e ali na confusão, para tentar evitar que o Flaco fizesse o gol, o zagueiro do time egípcio acabou fazendo contra, 1-0 Palmeiras, e aí o emocional passou pro lado do Palmeiras, né? 10 minutos depois, aos 59, né? São os 14 do segundo tempo, uma jogada começou num rebote na área do Palmeiras, o Estevão recolhe esse rebote, ele lança o Maurício ainda na área defensiva, o Maurício caminha um pouquinho, e de pé direito, mais ou menos da linha central, enfia uma bola perfeita pro Flaco, que domina com o pé esquerdo, ganha aqui, ó, no braço, ele abriu isso aqui, ó, criou uma parede, não passou mais ninguém ali, e ele foi para dentro da área e bateu muito bem na saída do goleiro Oxenal, muito bem mesmo, fez 2-0, e aí tranquilizou. Parecia que o jogo correria sem percalços, mas aí começou a tocar. Vou até deixar aqui, eu vou pedir para o nosso editor colocar a imagem do alerta que todo mundo recebeu nos seus celulares. Enquanto isso, o alto-falante soava uma sirene dizendo condições climáticas adversas, vá para dentro de um lugar coberto. Você que está na arquibancada descoberta, vá para dentro do lugar coberto. A gente que estava na parte coberta, né, os que eles chamam de press box, aqui as cabines de imprensa ficam no lugar coberto, então a gente não precisou fazer nada, mas quem estava em local descoberto, inclusive quem estava no campo, teve que entrar para dentro do estádio, a torcida também. E nessa hora, muitos torcedores do time egípcio começaram a sair já. Você olhava pela janela aqui e via muita gente de vermelho deixando o estádio. Mostrar um pouquinho da confiança, da falta de confiança na equipe àquela altura, que é explicado também, né? 2-0, o Palmeiras voltou com um jogo muito consistente,
O jogo fica paralisado por 49 minutos por conta desse alerta. Quando volta, volta em um ritmo um pouco mais lento. Pouco tempo depois tem a parada para hidratação ainda. E o Palmeiras soube administrar. O Ali foi para cima, teve 2 lances de perigo. Mas no fim o Palmeiras saiu com a vitória por 2-0. Foi o resultado mais justo. É o resultado que encaminha a classificação. O Palmeiras viaja para Miami agora. A gente viaja para Miami também. E vamos acompanhar o que deve ser a classificação do Palmeiras, né? Nesse momento que estou falando com você, o Porto está ganhando do Inter Miami, então Palmeiras e Porto dividem o primeiro lugar. Nesse momento, como o Porto estava ainda fazendo 1-0, o Palmeiras era o líder do seu grupo e estaria pegando o segundo colocado do outro grupo, né? Mas foi uma apresentação boa do Palmeiras? Foi. Mas houve essa correção de rota. Não consegui entender por que o Abel começou com o Veiga. Daqui a pouco, com a sonora que vai entrar aqui do Abel, pode ser que ele me explique por que aconteceu isso, mas não fez muito sentido. Eu tô aqui porque tá chovendo lá fora, você pode ver pelo meu cabelo molhado, que eu tô numa sala de imprensa, ó. Para vocês que não conhecem, esse primeiro retângulo aqui, ó, aqui tá o Fred da Globo, né? O ex-Fred dos Desimpedidos, ou o eterno Fred dos Desimpedidos. Nesses 2 lugares aqui, ó, são onde entram os jogadores que vão conceder entrevista para os jornalistas credenciados. Eu estou com a minha credencialzinha aqui, é a famosa zona mista. Antigamente era só um corredor e passava todo mundo, comissão técnica, Abel, médico, e aí era a hora que você conseguia pensar alguém, fazer uma pergunta ali no cantinho. Hoje em dia não dá mais, é um pouco mais complicado, eles escolhem quem vai passar. O Palmeiras colocou aqui o Facundo, o Piquerez, o Maurício e o Flaco, ou seja, vieram protagonistas do jogo, o que é muito legal, mas às vezes não é não. Bom, como dificilmente não seria, o Abel foi super polido, super político para explicar por que ele entrou com o Rafael Veiga e por que ele entrou com o Roque, Vitor Roque depois tirou, por que ele não entrou com o Maurício. O que ele falou, e assim, não dá para esperar que ele fale algo diferente, é que ele pode contar de olhos fechados, tanto com o Maurício quanto com o Veiga, que oferecem questões diferentes para ele, e que ele não sacou o Veiga nem o Vitor Roque por achar que eles estavam mal, mas simplesmente para refrescar, porque estava muito quente. Eu acho que ele sacou o Veiga porque o Veiga não jogou bem, mas ele não vai admitir isso, até porque o Veiga é um dos capitães dele, é um jogador importante para ele. E ele falou do Flaco Lopes. O Flaco Lopes é um cara que ele sempre dá uma cutucada, né? Ele falou, ele é um pouco distraído. Por exemplo, o lance que o Flaco Lopes perde com 1 minuto e 30 do segundo tempo, todo mundo que já jogou bola ou que não jogou bola, mas assiste futebol, sabia, aquela bola com o pé direito. Ele foi com o pé esquerdo, não alcançou. E o Abel comentou isso na entrevista coletiva, aquela bola era a bola pro pé direito. Ele sabe disso, ele treina isso, por que ele não faz? Então ele deu essa alfinetada aí, mas ele adora alfinetar o Flaco Lopes, parece que funciona assim. Agora, quanto ao Veiga ter entrado, parece que foi uma opção dele, assim. Hoje é aniversário do Rafael Veiga, conhecendo o Abel, pode muito bem ser algo parecido. Agora é pensar para ver se o Abel vai ser teimoso nos próximos jogos, né? E se é um campeonato de tiro curto, não dá muito para ficar com esse lance de, hierarquia da equipe, papá. Tem que escalhar quem jogou bem, quem tá fazendo direitinho, e é isso, não dá para dar muita volta. Não sei. É outra característica, o Miami defende muito mal, vai oferecer espaço nas costas pro Vitor Roque jogar, e talvez por isso ele seja titular novamente. Mas o Palmeiras tem 2 jogadores com características muito diferentes e que podem ser usados em jogos diferentes. E o Flaco funciona melhor quando tem uma defesa mais fechada e que vai precisar de bola para ganhar mais na força aqui, ó, ou pelo alto. Bom para o Palmeiras, que tem um elenco de jogadores que podem ser úteis, que não é um elenco de jogadores nefastos, vamos dizer assim, como já foi no passado, jogador que quando ia entrar, a torcida falava, não, esse cara vai entrar. Enfim, essa foi a explicação para a entrada do Rafael Veiga e da ausência do Maurício. E para você que ficou com a gente até o final nesse vídeo, agradeço muito a sua presença mais uma vez. Meta de chegar a 6 mil inscritos até o final do Mundial. Estamos chegando perto de 5.500. Sinal de que vocês estão gostando do nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Compartilhe, deixe seu like, por favor. É muito importante para a gente poder continuar trazendo conteúdo para vocês. E é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo.